TV Web Mais apresenta Falando de Política. Mimoso Online, Rádio e TV Web Mais, estamos estreando hoje o programa Falando de Política. Este programa foi idealizado pela Destaque Publicidade para o Mimoso Online para manter você informado sobre o mundo da política. Por aqui passarão secretários, vereadores, prefeitos e todos aqueles que estão ligados diretamente e indiretamente ao mundo da política aqui na nossa região. E para este programa de estreia, nós convidamos a prefeita de Mimoso do Sul, Flávia Cisne. Flávia, primeiramente, a gente gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite no meio da sua agenda que está tão complicada, que a gente sabe que são tantos compromissos. Seja bem-vinda ao programa Falando de Política. Eu que agradeço essa oportunidade, apoio, incentivo, todo o mecanismo da mídia, de se colocar e se fazer presente na vida dos nossos cidadãos. Vocês podem contar comigo sempre que houver necessidade, ou regularmente, podem estar me procurando, que a gente abre a agenda para poder manter a nossa população informada. Flávia, a gente agradece e a gente vai começar o Falando de Política voltando um pouquinho. Desde a época da campanha, nós sabemos que a senhora vem de uma cirurgia, que foi uma campanha muito movimentada, foi muita correria, enfim. Como está hoje a recuperação da Flávia Cisne, da pessoa Flávia Cisne, após todo esse processo de eleição, inclusive a sua saúde, Com relação à saúde está tudo bem, Realmente era uma cirurgia necessária, eu tive problemas de coluna, foi progressivo, fui chegando até o ponto que em 2011, eu tive que fazer uma cirurgia na coluna e aí eu tive que já me preparar para fazer essa segunda cirurgia, que eu teria que diminuir 40 quilos, para poder conseguir manter a coluna no lugar. Graças a Deus, consegui meu objetivo, estou me reestruturando assim, a parte de alimentar ainda, mesmo depois de quase de um ano de cirurgia que vai fazer agora, mas com relação à saúde está tudo tranquilo, a população pode ficar tranquila que está tudo correndo bem. Com relação ao descanso, já é outra situação, A gente realmente não parou desde que ganhamos a eleição. O município vinha com muitas necessidades, dependia de nossa ação imediata junto ao poder público estadual e federal. Esses contatos foram fundamentais para que a gente chegasse hoje, não numa situação melhor, mas pelo menos com mais possibilidade de resolver os problemas. Nós não tínhamos ideia, que pegaríamos a situação tão ruim como pegamos, mas a gente fez uma parte, que realmente nos preparou para aquilo que pudesse ser o pior. Durante o processo, Flávia, de transição, quando a senhora começou a ser informada da situação, você imaginava, Flávia, que Mimoso, em todos os setores de Mimoso estivesse com uma situação tão difícil? Nós vínhamos acompanhando, durante o período eleitoral, muitas deficiências daquilo que a prefeitura deve fazer, que é aquilo que é essencial para a população, principalmente na área de infraestrutura rural, na parte da saúde, e até elegemos como duas prioridades nossas, apesar de saber de toda a importância da educação, da assistência, todas as necessidades do ser humano que estão ligadas a alguma secretaria, nós contamos como zona urbana e zona rural. A zona urbana, a deficiência da saúde era pública e notória, a dificuldade das pessoas conseguirem ser atendidos até na urgência e na emergência, com relação à falta de repasse regular para o hospital, que é com quem a prefeitura tem o convênio de contrato para fazer a prestação de serviço emergencial. E a parte rural, que não tinham estradas em condições de fazer com que a população tivesse segurança de morar na zona rural e conseguir chegar ao médico, fazer com que os alunos chegassem na escola, escoamento de produção. Então, quer dizer, era quase que o beabá do município. Um pai de família, se ele não conseguir, um chefe de família, se ele não conseguir manter o básico da sua família, ele tem que recorrer ao Estado para que ajude, para que a família não morra. E nós sentimos que a Prefeitura de Mimoso estava fazendo o plus, festival de sanfona, fazendo festas de bairro, fazendo festas de Mimoso, mas não estava cobrindo aquilo que era o essencial para a população. Então, realmente, nós encontramos a situação
né, bem pior. Nós não imaginamos que a situação fosse estar tão ruim, mas a gente já se preparou, né, para uma situação ruim, né, mas realmente não houve transição. Nós mantivemos durante 30 dias, né, uma equipe em contato aqui com as secretarias, né, que foram solicitando documentos. Os documentos custaram muito a chegar e principalmente a parte de contrato de pessoal, né, e contratos gerais de compras, licitação que poderiam ter sido adiantados, já iniciados, né, eles não estavam em processo, em andamento, né, o que deu origem ao nosso início de gestão, né, que nós fizemos um decreto de emergência administrativa e financeira, para que nós conseguíssemos fazer as ações iniciais aí para atender a população. Então muitas vezes a população não consegue entender assim a fundo, realmente, porque é muito difícil compreender que são tantos setores carentes que realmente é muito difícil de compreender. Flávia, uma das perguntas aqui que a gente recebeu pela internet realmente é uma pergunta pertinente para a situação. Com toda essa situação da dívida, que nós já sabemos que ela é muito alta, você já consegue hoje dar uma prévia de quando isso tudo, vamos fazer um apanhado geral, de quando toda essa dívida do município pode ser paga? Vamos supor, hoje o município não deve mais nada. Já existe um prazo ou já tem mais ou menos uma ideia de quando isso pode acontecer? Bom, a dívida, ela não necessariamente ela precisa ser paga, mas ela tem que ser renegociada. Tem algumas situações, né, que é possível se conseguir essa renegociação. Nós estamos buscando, né, uma renegociação com o Instituto de Previdência, né, que acumulou aí em torno de 1.100.000 e poucos mil reais de parcelamento atrasado. A questão é que o Ministério da Previdência, por já ter havido 4 parcelamentos, ele não acredita mais no município de Mimoso. Então, quer dizer, hoje a gente vai estar num grande desafio, convencer o Ministério da Previdência que essa gestão é outra, que há 4 anos atrás nós procedemos da maneira correta e que realmente nos deu o crédito para que a gente possa renegociar. Outras dívidas, como pagamento de pessoal, por exemplo, eu tomei uma iniciativa que hoje eu estou preocupada, né? Eu estou pagando a folha de dezembro, mas todo mundo sabe que o prefeito que entra, ele não pode pagar as dívidas, né, do prefeito anterior, né, sem um amparo legal. Então eu fiz o pagamento, né, de alguma coisa que estava, né, na saúde, que estava recurso em conta, né, mas eu pedi autorização, né, para complementar, por exemplo, né, os programas federais, né, tinham uma parte do recurso, mas faltava para complementar. O que eu fazia? Eu pagava alguns e deixava outros sem receber. Então eu fiquei em algum questionamento, mas o jurídico me deu um respaldo. Então eu fiz o pagamento dos programas, todo o pessoal que estava nos programas federais de dezembro. Me parece que foram 166 mil reais. Faltou pagar a rescisão e o 13º. Tá? Então, o que faltou da saúde? 80 mil reais. Eu não paguei ainda, mas está na minha previsão de pagar ainda agora do mês de fevereiro para o mês de março. O restante da folha de pagamento, aproximadamente 450 mil reais, eu dividi em 2 etapas. Separei por secretarias, né, e paguei uma parte já agora, né, no início de fevereiro, né, e estou me preparando para pagar o restante no início de março. Quer dizer, mas eu estou preocupada. Será que que o Tribunal de Contas vai entender que eu estou pagando a conta de 2012, né, porque a população, né, uma pressão, né, popular, os funcionários necessitam, né, então a gente, quando é gestor público, você pode querer fazer, mas você tem que estar autorizado a fazer. Mas me propus ao desafio, né, para poder manter o funcionalismo público satisfeito. E outras questões, como cancelamento de empenho, que eu acho que isso é o mais grave. Por exemplo, eu te contrato para trabalhar para mim durante 1 ano, né? Você assina um contrato, você trabalha para mim durante 1 ano, você fornece nota fiscal, eu liquido dizendo que você realmente forneceu o serviço e depois eu cancelo essa dívida. Como que você vai fazer? Né? Não tem nada aqui que diz que você tem essa dívida com a prefeitura, tem que houve um cancelamento de empenho. Então, quer dizer, você vai ter que entrar na justiça para provar, né, que realmente eu te devo. Então, isso aconteceu com um valor de 2.900.000 reais. Aí tem transportadores, né, tem serviços de mídia, tem uma série de serviços,
né, que a gente agora tem que orientar as pessoas a conseguirem meio legal de comprovar que esse pagamento existe. Por quê? Porque senão vamos dizer que eu pago você e não pago outros. Qual o interesse que eu tenho de pagar você? De repente o Ministério Público pode me questionar, de repente você me ofereceu um suborno, né? E eu estou te pagando porque você vai me pagar alguma coisa. Então, por isso que para que não exista nenhuma dúvida de que os pagamentos que estão sendo feitos de 2012 são estritamente legais, né? Que não paire dúvida que a nossa administração ela é honesta, né? É uma administração que a gente não quer que tenha nenhum resquício, né? Com relação à credibilidade e honestidade desse governo. Então, nós queremos fazer tudo da forma mais transparente possível. Quer dizer, um total de 7 milhões de reais de dívida, são aproximadamente 3 receitas, ou seja, para eu pagar a dívida rápido, eu teria que não fazer nada, nem pagar ninguém do meu período, durante quase 3 meses, e isso é impossível. Então, eu acredito que com a renegociação das dívidas, com o pagamento daquilo, primeiro que é fundamental e essencial para o funcionamento da Prefeitura, e depois os outros pagamentos, que a gente consiga colocar a casa em ordem em no mínimo 1 ano, não menos do que isso. Bom, a dívida realmente existe, então está aí a explicação do que vai ser feito nesses próximos, vamos dizer, 1 ano, né? Flávia, aproveitar o outro assunto que foi um assunto muito delicado no ano passado e continua sendo, não só em Mimoso como todo o Brasil, que é a situação do hospital e a situação da saúde de um modo geral. Hoje a gente tem a informação que os postos de saúde não estão funcionando em sua totalidade. E também o hospital, eu gostaria que a senhora falasse para toda a população como está a situação hoje do hospital e dos postos de saúde. Bom, a partir da semana passada, né, nós completamos, né, o quadro do interior de contratações e toda a equipe, né, para trabalhar nas unidades de saúde, ela já foi contratada. Estávamos com dificuldade de veículos, né, porque a Secretaria não tinha tantos veículos, seriam necessários 5 para encaminhar toda a equipe, né, para a zona rural. Acredito que essa semana já tenha sido 100% resolvido e peço, inclusive, à população que a cada não atendimento, a não presença do médico, né, quem estiver me escutando, que nos informe, né, através do telefone 3555-1333 ou aqui do gabinete 0576. Né, 3555-0576. Temos também o Facebook, onde fazemos a informação quase que imediata, né, porque eu abro o dia inteiro, informou, a gente já encaminha para o secretário de área, né, aquela queixa para que seja resolvido. Então eu acredito que agora já está entrando na normalidade o atendimento das unidades de saúde da família. Com relação ao posto de saúde, os médicos já foram todos contratados, acredito também, não tenho escutado reclamação nenhuma. A unidade de medicamentos básicos, né, continua com estoque contratado para o emergencial, me parece que mantém, né, até a informação de sexta-feira, mantém a regularidade dos medicamentos da cesta básica de medicamentos, lembrando que não é todo medicamento que o médico solicita, né, que o município tem a obrigação de dar. Né? Existe 95% dos medicamentos a prefeitura compra, tá? Mas existe uns 5% que são medicamentos que o médico receita que não estão dentro da nossa obrigatoriedade, mas a gente faz o encaminhamento da pessoa para o local correto, né? Tem medicamentos especiais que são dados pelo Estado, tem uma série de outras situações que a gente pode orientar. E com relação, né, ao hospital, nós conseguimos fazer o pagamento regular, né, do repasse de janeiro e de fevereiro. Nós não podemos pagar, né, 1.070.000 referente a 2012, porque só podemos pagar com determinação judicial, o processo está tramitando. Então nós estamos buscando alternativas, como estamos buscando também, né, dentro do governo do estado, um convênio de manutenção que já foi, né, até autorizado pelo governador, que é um repasse regular mensal do governo do estado para o município de 200.000. E esses 200.000 seriam aplicados no hospital. Ora, se hoje, né, a prefeitura está mandando 253, né, então quer dizer, nós vamos conseguir fazer um repasse que vai estar folgando para que a prefeitura utilize, né, grande parte do que estava sendo encaminhado de recurso próprio para reforçar as ações da atenção básica em saúde. O Falando de Política vai fazer um pequeno intervalo comercial, vai rapidinho, é 1 minutinho só e voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Política.
A Drogaria Familiar convida você e toda a sua família para conhecer e se surpreender com o melhor atendimento e todas as novidades exclusivas que preparamos especialmente para o seu conforto e comodidade. E o que é melhor, aqui você encontra os menores preços e a maior variedade em medicamentos, linha saúde e perfumaria. Trabalhamos com cadeira de rodas, muletas e bengalas, inclusive pelo sistema de aluguel. Disque entrega 3555-1659 ou 9944-6433. Ei, você que quer comprar o seu carro novo ou seminovo, vá à loja Biju Veículos e realize seu sonho. Biju Veículos, lá você encontra carros novos e seminovos de todas as marcas e modelos, veículos novos com IPI reduzido, veículos usados com qualidade e garantia. E na Biju Veículos, a garantia é verdadeira. Fazemos consórcios de carros e motos, financiamos veículos em até 60 meses com as melhores taxas do mercado. Biju Veículos, negócio bom se faz aqui. Praça das Mangueiras, em Mimoso do Sul. Voltamos a apresentar Falando de Política. Voltamos com o Falando de Política e nesse segundo bloco a prefeita vai responder as perguntas que foram enviadas pelos internautas através do site Mimoso Online. O Mimoso Online colocou à disposição o e-mail politica@mimosoonline.com.br. Eu vou repetir: politica@mimosoonline.com.br, onde você vai poder enviar suas perguntas e a gente vai estar fazendo essas perguntas para os nossos convidados. Gostaria de lembrar que na próxima entrevista será o secretário de Saúde. Flávia, vamos começar aqui com as perguntas da Juliana Veniali. A pergunta dela, a dúvida dela é a seguinte: o transporte para alunos da IFES e da UFES de Alegre e Rive foram suspensos. Gostaria de saber por que esse transporte foi cortado. Se vai ser feito novamente, se a prefeitura vai continuar esse serviço, enfim. Esse transporte realmente foi cortado, esse serviço vai ser reativado. Como está essa situação, Flávia? Eu não sei como que era feito da vez passada, me parece que era um ônibus do município, contratado para fazer o transporte de primeira a oitava, que é o fundamental, agora tem a 9ª série. Esse fornecimento desse transporte para ensino médio e superior, ele sair do município, ele é ilegal. Então, o ônibus da prefeitura ele não pode ser fornecido. Nós estamos estudando uma forma de poder atendê-los no mesmo critério que nós estamos encaminhando uma lei para a Câmara, deve ser votada hoje, acredito que vai passar, onde nós estamos financiando 100% do passe dos alunos bolsistas. Nosso objetivo é pegar a população que não tem condições de custear o transporte. Então, o aluno bolsista de ProUni, de SISU, de Nossa Bolsa, e fiéis, ele estaria sendo beneficiado a princípio com essa lei, em 100% do transporte, seja contratado pela prefeitura específico para isso, ou seja, feito a compra do passe. E no caso, nós temos alunos em diversas situações desse transporte. O transporte saía na segunda e ia buscar na sexta-feira. Então, o que eu pedi? Já pedi na rede social, algumas pessoas, já tem mais de mês, quando começou o questionamento, pedi que procurasse a Associação de Jovens de Mimoso, que seria o quê? A entidade que vai falar em nome dos jovens de Mimoso. Lógico que eles podem fazer um ofício pessoal e protocolar aqui na prefeitura, mas a associação ela já se reuniu conosco, essa informação já foi passada para a associação, ou seja, poderia estar sendo dado já um encaminhamento muito mais rápido, antes do início das aulas, mas a prefeitura, para atuar, ela tem que ser provocada para isso. Então, ontem eu falei com a Lorane Setime no Facebook, pedi para que fosse protocolada uma solicitação com a relação de todos os alunos, quem estuda na UFES, quem estuda no IFES, quem estuda em Rive, em quais cursos, inclusive se a pessoa está disposta a fazer a avaliação de critério
na questão da carência, porque a lei ela seleciona até o limite, né, do orçamento. Então fica aqui uma resposta já bem redondinha, todo mundo que, né, pegar a entrevista já vai saber que tem que ser feito um pedido, né? A gente não vai colocar, né, o ônibus amarelinho porque é para outra função. Então está respondida a pergunta. Vamos aqui a mais uma pergunta. Gente, eu gostaria de informar para vocês que foram muitas perguntas que o Mimoso Online recebeu. Nós tivemos que separar, que selecionar algumas perguntas, porque tinha pergunta, Flávia, como é que eu faço para conseguir um saco de cimento? Como é que eu faço para conseguir 100 tijolos? E a gente sabe que não é para isso que a prefeita está aqui. A prefeita tem muitos assuntos e não viria o caso. Então a gente teve que dar uma selecionada nas perguntas que são de maior importância para toda a população. Agora vamos com a pergunta da Paula Ogione Silva. Como estão sendo prestados os serviços referentes às secretarias? Porque ela sabe, né, que não existem ainda todos os secretários, nem todos os secretários assumiram os cargos, né? E ela comenta aqui que os serviços provavelmente não estão sendo prestados de forma completa, a fim de que, afinal, ainda não tem um secretário. E completando aqui, ela pergunta sobre a Dona Leone. Ela pergunta se a Dona Leone assumirá a Secretaria de Cultura e, se ela assumir a Secretaria de Cultura, quem fará as funções de vice-prefeita de Mimoso do Sul? Então são várias perguntas, né? Foi difícil agora, foi difícil. Então, como está a questão do secretariado, já que os serviços não estão conseguindo ser completos, né? Enfim, e como está essa questão da Dona Leone na Secretaria de Cultura? Se ela será a nossa secretária de Cultura, diga-se de passagem, fez um excelente carnaval, né? Então, como está essa questão, Flávia? Então, nós deixamos de nomear 4 secretários, né, no mês de janeiro e fevereiro. Né, nomeamos interinamente, um secretário respondendo por outras pastas, mas só recebe um salário, né? No caso, a Dona Leone assumiu 3 pastas, mas só recebe o salário de vice. Ela assumiu a Secretaria de Esportes, a de Cultura e a de Turismo. E, no caso, o Elenilton, né, que é o secretário de Infraestrutura, ele assumiu a Agricultura. Quando foi semana passada, nós definimos o nosso secretário de Agricultura, que é Carlos Alberto, né, Mota, mais conhecido como Beto Suê, num processo, né, conjunto com as entidades afins, associações, né, fizemos uma chapa única, né, e todos aprovaram, né? Tinha o pensamento da eleição, mas não foi necessário. E com relação à Dona Leone, né, nós convidamos para ela estar participando. Ela, como vice, né, ela pode ser chamada em qualquer momento, né, para me substituir, estando ou não, né, secretária, ela pode estar sendo chamada para me substituir em algum evento. Né, mas isso não impede dela desempenhar alguma função administrativa. Nós não conversamos ainda, né, a respeito do futuro das 3 secretarias, mas acreditamos no potencial dela, né, de estar assumindo qualquer uma delas, tá? Mas meu objetivo inicial era economizar para que a gente não gastasse, né, com todas as secretarias, não só na parte da economia do secretário em si, mas com toda a estrutura que muitas vezes o secretário demanda. Mas ela não, todas as secretarias que ficaram sem secretários definitivos, né, ficaram contemporários, elas não deixaram de atuar. A exemplo, o carnaval que foi feito, né, desenvolvido aí junto da Secretaria de Turismo e Cultura, quer dizer, as ações elas não deixaram de ser feitas, assim como também o esporte, né, o nosso amigo Serrote, né, apelido, né, ele está conduzindo ali enquanto subsecretário, junto com o Nilo Martins, que veio cedido do governo do estado para atuar em Mimoso. Da mesma forma, o Elenilton não deixou de atuar nas questões inerentes, né, e essenciais da área de agricultura, né, e meio ambiente. Então, quer dizer, foi um período, né, que a gente precisou realmente atuar dessa forma para que agora, né, a gente consiga colocar a casa no lugar. Acreditamos que todo chegue, né, a questão das nomeações se chega ao lugar até 31 de março. Né, a nossa previsão inicial era que todos, né, secretários assumissem até 31 de março. Muito bem respondido. Diga-se de passagem, Flávia, esse trabalho em conjunto, né, que a Prefeitura tem feito, a Dona Leone, que assumiu essas responsabilidades, nós temos que elogiar e dizer que foi feito muito bem, devido às limitações do município no momento, né? O assunto agora é um pouco diferente. O nosso amigo João da Silva perguntou pela internet o que a Prefeitura pode fazer em relação ao uso de drogas cada vez maior em Mimoso do Sul, já que sabemos que os problemas com as drogas não se restringem só à polícia e ao governo.
Então, referente a esse assunto, o que a Prefeitura pode fazer para ajudar nesse assunto? Então, nós estamos buscando, né, um gabinete integrado, né, do Executivo, junto à delegacia, junto ao Ministério Público, junto ao capitão de polícia, para que nós possamos dividir as funções e responsabilidades. Nós sabemos que a segurança é uma responsabilidade do Estado, mas também não podemos sair da responsabilidade porque somos moradores de Mimoso, vemos o problema de perto, então nós temos condições de impactuar, né, de fazer com que os problemas sejam resolvidos em parcerias de programas e ações. Então, dessa forma, nós vamos conseguir dar o retorno ao João, né, com essa preocupação dele, para que não só a gente trate das pessoas que estão com problemas, como tem hoje várias entidades em Mimoso dispostas, mas que a gente atue também na prevenção, junto à educação, né, junto à Secretaria de Assistência, né, junto à sociedade organizada, às comunidades rurais, para que nós consigamos tirar os nossos jovens desse problema sério que está cada vez mais afetando e tirando nossos jovens de dentro das suas famílias. Eu gostaria de fazer um enfoque especial ao Conselho de Segurança, né, que é um conselho onde fazem parte várias representações aí do poder público e da sociedade, e é o elo de ligação, né, do município, não da prefeitura, né, do município, né, com todos os poderes estaduais, locais, onde nós poderemos fazer um planejamento de ação para que essas ações, né, essas necessidades sejam supridas, tanto da presença dos policiais, como do aumento do efetivo, né, em Mimoso, como da colocação de olho mágico onde for necessário. Então é fundamental a participação do Conselho de Segurança, a quem eu gostaria de render, aqui a essa entidade, né, o meu apoio, né, e parabenizar pelos trabalhos que tem desenvolvido até agora. O problema com as drogas não é só Mimoso, é todo o Espírito Santo, no Brasil, enfim, o mundo inteiro sofre esse problema, e a gente tem visto as ações da polícia com apreensões, até mesmo antes do carnaval, né, houve aquela grande operação. Enfim, é um assunto que com certeza vai ser tratado a longo prazo, não é um assunto que se resolve de imediato. Agora vamos à pergunta da Cláudia de Assis. Cláudia de Assis, essas perguntas, gente, ressaltar mais uma vez, foram enviadas pela internet através do e-mail politica@mimosoonline.com.br, tá? Então você que acompanha o Mimoso Online vai poder continuar participando. Este é o programa de estreia e no próximo programa estaremos trazendo o secretário de Saúde. Vamos lá, Cláudia de Assis pergunta: querida prefeita, a prefeitura irá colocar o estacionamento rotativo aqui no centro da cidade? É interessante essa ideia, né, Flávia? Já vem discutindo já há um bom tempo nessa ideia do estacionamento. E tem alguma posição? Já foi conversado? Como é que está essa situação? Nós vamos iniciar agora um estudo, né, para isso, né, já foi passado, né, lei na Câmara, me parece que não houve uma aprovação no período onde eu era prefeita, era até do atual presidente, né, o vereador Sérgio, na época fez essa proposta e parece que não houve um consenso na Câmara de Vereadores. Nós vamos estudar a legalidade, fazer um projeto de lei, né, encaminhar. Nós temos a vontade, temos que estar embasado na lei. E é muito bom que esse tema hoje, né, ele vá para a rua, né, vai para os sites, né, vai para a discussão, porque eu não vejo a quem pode não beneficiar. Muito pelo contrário, eu só vejo benefício até da população, né, que de repente vem do interior, que vem fazer sua compra, eles, né, se tiver um carro, condições de colocar o seu carro ali próximo ao local onde eles fazem a compra, vai ser benefício para o comerciante e para o cidadão. Eu não vejo interesse de ninguém, por exemplo, hoje, né, a falta de não ter o estacionamento rotativo, o próprio comerciante, o próprio funcionário das lojas, né, ou os nossos queridos amigos, né, aposentados que jogam o seu baralhinho na praça, eles acabam ocupando as vagas que seriam de quem vai frequentar o banco, quem vai frequentar o comércio, tá? Então eu acho que se tiver o rotativo, vai beneficiar a 99% da população. Sem contar também que essa renda gerada pode ser destinada às instituições, né, Flávia, que vai ser exatamente um aditivo à renda das instituições que tanto necessitam hoje, né? Bom, agora a pergunta do Pedro Marques.
Prefeita Flávia, existe algum projeto para os distritos de Mimoso do Sul? Inclusive essa pergunta do Pedro aqui é uma pergunta bem grande. Ele fala sobre segurança, no caso para os distritos, né? Segurança, esporte, enfim. Como que vai ser, vamos dizer agora, né, de imediato, mas como que vai ser o apoio da prefeita em relação aos distritos de Mimoso do Sul, que o Pedro Marques afirma que estão abandonados? Bom, nós acabamos de sair do nosso planejamento estratégico esse final de semana, fizemos lá em São Pedro, é o distrito onde a gente quer incentivar bastante, né, a movimentação turística. Nós temos vários projetos no nosso plano de governo, né, que abrangem os distritos em diversas áreas, tanto do turismo, esporte, da assistência, né? Então, existe aí uma gama de projetos que a gente pretende dividir com a comunidade, né, e informar do início, né, de cada um deles. Só quero ressaltar que todos esses projetos, apesar de serem importantes, eles virão no momento adequado, né? Hoje, essa semana passada eu estava com pessoas ligadas à agricultura e aí eu questionei, por exemplo, a máquina da agricultura para fazer um poço de peixe, né? É importante, a gente sabe da importância, mas o que é mais importante? É o poço de peixe ou a estrada que vai fazer com que o filho dele chegue no hospital caso passe mal, né? Então, quer dizer, eu tenho certeza que se o filho dele, né, não aguentar a buraqueira que está a estrada, né, ele vai lamentar o fato dele ter pedido uma máquina para fazer um poço de peixe, né? Então, uma coisa tem que anteceder a outra. Hoje nós estamos focando no essencial. O essencial se torna as estradas rurais, se torna a comunidade conseguir chegar nos recursos, né, na saúde, na educação. Os alunos têm que chegar às escolas. Imagina se sai o aluno da casa do cidadão e não consegue chegar dentro da escola porque a estrada não está em condições. Então eu quero dizer para o Pedro que ele pode ficar tranquilo que os nossos programas, né, eles incluem, inclusive, a gente já está buscando captação de recursos para infraestrutura de esportes na zona rural e que todas as comunidades que desejarem uma quadra, né, uma praça, de imediato, né, nós precisamos da doação do terreno, porque nós não vamos conseguir adquirir com recurso próprio, então doando o terreno, que tem que ser de no mínimo 20 mil metros quadrados, tá? A gente pode fazer uma parceria com a prefeitura, um convênio com a comunidade de retornar de alguma forma, né, para a comunidade, mas se doar o terreno, de imediato a gente já consegue mandar esse pedido de infraestrutura para quadra ou para praças, né, para o governo federal ou estadual. Legal, interessante. Eu acho que a última pergunta agora, eu acho que no momento, na atual situação do município, com certeza é a mais polêmica. Essa foi a pergunta que a gente mais recebeu lá falando desse assunto. A gente vai colocar aqui a Maria Antônia de Castro. Flávia, não aguentamos mais as obras nas ruas de Mimoso do Sul. O que realmente será feito? Vai ser asfaltado? Não vai? Bom, Flávia, as ruas de Mimoso hoje, ali onde foi mexido, tanto no Alto São Sebastião, enfim, a recolocação do paralelepípedo não ficou bom. Então essa é uma pergunta realmente muito pertinente. A senhora já informou no Mimoso Online que será feita uma audiência pública. Então vamos dar mais detalhes sobre essa situação do asfalto, ou se as partes que não vão ser asfaltadas, o que vai ser feito com a situação do calçamento que não está bom. Olha, gente, eu sou uma pessoa que eu sou muito equilibrada nesse ponto, né? E realmente agradeço a Deus por ter permitido que esse convênio ele virasse o ano sem ser colocado o asfalto. Acho que nós iríamos penar e muito se ele tivesse sido colocado nas condições que as nossas ruas estão. O que acontece? Ele foi projetado para ele ser colocado em ruas onde não existe rede de esgoto, rede de captação de esgoto, levando esse esgoto para uma estação de tratamento. Então, todo o esgoto está sendo encaminhado para os nossos rios e córregos. O que acontece com isso? Com o aumento das residências, com o aumento do número de casas e jogando todo mundo o esgoto, aumenta a proliferação de mosquito, a incidência de dengue, a possibilidade de aumentar a incidência de dengue e o mau cheiro. Com a diminuição das águas, né, que ocorre geralmente, né, nos meses aí de julho a outubro, quer dizer, isso fica uma situação insustentável. Quem conhece a realidade de Santo Antônio e Café Moca sabe o que eu estou falando. Quando tem muita água,
o esgoto vai embora com a água. Quando tem pouca água, aquilo dá um mosquiteiro louco. Então, a gente já vem de uma experiência de 4 anos, sabe que é uma deficiência que o município tem. Hoje, as únicas ruas que são asfaltadas, elas receberam a rede de esgoto, na época do prefeito Ronan Rangel. E foi feita uma estação de tratamento de esgoto lá no final da Pratinha, né, lá no final do Morro da Palha. Então, ou seja, essa região, ela com segurança, mesmo que o asfalto esteja ruim, né, vamos dizer que eu não concordo com o asfalto, né, mas aceito que a população queira para poder melhorar a questão das vias. Tá? Hoje, se eu tivesse que colocar asfalto, a rua onde tem esgoto, rede de esgoto, é a rua Crispim Braga, é aquela que vai até o AB. Porém, não tem um sistema de drenagem eficiente. A gente sabe disso, né? O exemplo é agora o que aconteceu lá no Pombal, né? A terra que vem do morro, né, ela não suportou o sistema de drenagem, o bairro Pombal ficou completamente arrasado. Pessoas estão inclusive inseguras, né, de residirem em Mimoso e isso continuar acontecendo. O Morro do Cristo aqui é a mesma coisa, uma das ruas, que é a rua Doutor José Coelho dos Santos, inclusive é que eu moro, né, a subida do Morro do Cristo ali, em frente à minha casa, né, calçamento foi revirado, terra desceu, o sistema de drenagem não foi suficiente, deu lama de quase 40 centímetros naquela região. Ou seja, a drenagem que foi feita para esse projeto não foi suficiente para segurar a água. Então, o que nós estamos propondo para a comunidade? Que vai ser objeto da nossa audiência pública, onde nós vamos estar discutindo isso. Fazer o projeto de drenagem do Morro do Cristo, todo o seu entorno, onde envolve ali, né, todo aquele bairro que não está calçado, a terra está solta, né, o sistema de drenagem ainda é inferior àquele necessário, ao bairro Pombal, tá, ao próprio bairro Morro da Palha, para ter certeza se realmente ele está atendendo. Tá? Então, ali vai ficar apto para se calçar. E na rua Doutor José Coelho dos Santos, que é aquela rua do posto de saúde, que vai dar até as escolas, né, a pracinha que é conhecida como Pracinha Verde, Escola Monteiro da Silva. Agora, as demais ruas que não tem rede de esgoto, a rede é uma manilha de cerâmica, tá, de 30 centímetros. Tá? E eu quero discutir isso com a população. Eu conversei isso com o governador. Todas as pessoas mais instruídas, né, falam a mesma coisa. Quer dizer, nós temos a questão ali da estação, que é uma garantia de uma preservação de um local histórico, onde iniciou, né, a comunidade de Mimoso, ainda na fazenda Mimoso, ali onde tem os galpões, onde eram colocados os sacos de café antes de serem embarcados na linha férrea, né? E aquela área a gente pode estar conservando, melhorando, né, o calçamento, né, o padrão do calçamento, até colocar, né, recolocar o calçamento, né, de forma que ele não fique irregular. Né? Nas outras áreas, desde que haja rede de esgoto, né, Flávia, não tenho problema de colocar. Agora, existe toda uma movimentação que eu quero discutir com a iniciativa privada, com os donos de hotéis. Se Mimoso tem intenção de se tornar uma referência turística, como nós sabemos que tem condições, assim como o Muqui, então vamos, a população, tomar essa decisão. Eu sou aqui apenas um elemento que eu tenho que apresentar os dois lados da moeda. Se asfaltar toda a sede de Mimoso hoje, mesmo com rede de esgoto, nós vamos perder a característica de uma cidade de interior e a peculiaridade. Então, o que eu gostaria de propor à população? Consertar o calçamento. A gente fazer um projeto de consertar o calçamento para que ele não seja mais irregular. O Falando de Política termina aqui. A gente gostaria de agradecer, Flávia, por nos receber aqui no seu gabinete. E suas considerações finais, tanto para as pessoas que estão te ouvindo na rádio e que também vão te assistir no Mimoso Online. Eu quero agradecer, né, a toda a população, não só aqueles que me acreditaram, né, os votos, né, assim como tem falado sempre. Hoje eu sou prefeita de toda a população e todos podem cobrar, né, não vou querer nenhum assessor, né, falando que a pessoa não tem o direito de cobrar porque não votou em mim. Essa fala não existe, né, ela não vai ser permitida. Então, você que é, né, cidadão mimosense,
esteja acompanhando aí a nossa gestão. Todo momento que você sentir que alguma coisa está falhando, comunique, que a gente vai ter o maior empenho de resolver os problemas. Peço um pouquinho de paciência durante esse ano, que é público e notório, né, a situação que nós estamos pegando. Não repetimos, né, secretários, então nós estamos com um grupo novo que está se habituando, são pessoas muito competentes e bem intencionadas, mas não nos tira também, né, a nossa visão de que caso não dê certo, a gente venha substituir antes do prazo previsto, né? Tudo é em cima do resultado que nós queremos e o retorno que queremos dar à população. Que quero que tenha certeza que tem uma prefeita que está aqui não para tapar o sol com a peneira, enfrentar os problemas de frente, resolver, tornar tudo transparente, como a lei exige, né? E que a gente espera cumprir esse nosso mandato com o maior respeito à população de Mimoso. Mimoso Online, Rádio ITV Web+, e este foi o programa Falando de Política.